Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje finalmente voltei com o livro do Bob Goods, então bora pintar. Tirando minha folhinha de proteção e escolhendo aí o desenho, gente, cada um mais lindo que o outro pra pintar. Mas o escolhido de hoje é essa página, gente, que bonitinho esses dois casalzinhos, né? Esses dois casal não, né? Esse casal de personagens. Enfim, tive uma ideia, né? E vou fazer um efeito preto e branco e vocês vão ver o resultado final, como ficou bonito. Catei esse CG1 e fui colocando ali por todo o gramadinho. E eu vou deixar em destaque a parte dos personagens para ficar bem coloridinho e ser apenas neles, tá? O colorido. Vocês vão ver como ficou bonito. Vão ter um erro bem gravinho aí que eu fiz. Porém, a gente tem que mostrar e errando que se aprende, né? Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu consertei. Numa parte que eu errei bastante. Enfim. Então, partes pintadas. Aí eu venho com esse outro tom de cinza. Esse é o GG5 para fazer o tronco, tá? Então a gente vai pintando. Eu não quis colocar muito efeito, gente, porque a chave aí, né, da pintura seria os personagens. Então eu decidi usar o máximo de cartela de cor, assim, diferente do cinza, pra poder misturar bem, né, as cores. No caso, essa cor que eu coloquei ficou muito parecida com a do tronco. Porém, os números delas são diferentes, mas ficou a mesma coisa. Peguei esse G7 e agora sim veio o erro, gente. Eu comecei a fazer textura e no qual não era para ter feito. E eu fiz um monte de bolinhas, gente. E eu não gostei. Porém, pensei, depois eu arrumo, né? Então eu peguei esse BG3 e comecei a fazer o fundo ali do nosso desenho. E é normal, tá, gente? A gente não pode desanimar quando a gente erra alguma coisa. Então eu esperei secar e no final do vídeo eu faço algo bem diferente do que eu imaginava fazer, mas que deu certo no final. Tentei ainda pegar essa cor mais clara, né, pra fazer as bolinhas ali, mas gente, não ficou legal por ser cinza, né? Então não combinou. Peguei esse BG7, fiz o bulizinho ali, que é um tom de acinzentado meio azulado, né? O coraçãozinho ali do bule com BG3. E quando você usa assim os preto e branco, entre aspas, né, no caso os cinzas, é difícil também porque você precisa ver as cores que você vai colocar em cada parte do desenho para ele combinar também, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso também. Pode ver que o único tom de cinza ali que ficou parecido foi o tronco e as folhas, mas porque eu não achei que fossem tão parecidos, tá? Mas no restante do desenho, vocês podem observar que tá tudo diferente. As tons de cinza, olha, a gente vai mesclando bem para as cores não se repetir e não ficar próximas uma das outras. Peguei esse W, G2 e eu acho que essa corzinha ficou bem legal. Então eu coloquei na parte da mangueira. E aí eu aproveitei e fiz o murinho ali, no canteirinho. Fiz os vasinhos, aproveitando a cor, né? E voltei com esse CG1 para fazer as partes das flores. Eu pintando ali, gente, eu nem me toquei que tinha que pintar também aquele canteirinho da personagem ali, da menina.
E eu acabei deixando ela em branco, achando que eu ia colorir de colorido. Mas no final eu coloco aquele canteiro todo de cinza também, vocês vão ver. Pronto, pintado, deixei uma flor bem diferente da outra. E em cima do murinho fiz um cinza um pouco mais escuro, para também dar um contraste. Ali na parte cinza, finalizei. E aí agora sim, gente, eu pego o 94 marrom e começo ali a pintar, a colocar cor, finalmente, né, no desenho. Peguei esse marrom. Gente, todas as cartelas de marrom que veio na minha bolsa de 120 cores são todas escuras. Eu preciso ver de comprar algumas avulsas, porque não tem marrom claro. Porém, nesse desenho eu iria querer colocar essa cor mesmo, né? Um marrom escuro. Mas é só pra comentar mesmo aqui com vocês que não veio um marrom claro na cartela lá do meu kit. Esse é de 120 cores. Mas tá bom, né? Bom, fiz aquele cantinho ali de baixo, que também eu quase ia me esquecendo de completar. E logo no final, gente, no final que eu vou colocar os efeitos, tá? Os detalhes e tudo mais. Eu queria pintar primeiro para depois finalizar ele com os detalhes. Então, olha, eu peguei esse azul. E esse azul é bem forte, bem chamativo. E era o que eu queria, tá? Pra ficar bem chamativo mesmo pra eles. Que esse era o intuito, né? Peguei um cinzinha mais escuro, olha, pra dar profundidade ali na janela. São retoques ali, né? Que a gente acaba esquecendo. Aí agora, gente, eu peguei essa canetinha fina, preta. No caso, eu tenho que comprar outra porque ela tá bem falhando. Essa canetinha é da minha sobrinha, inclusive. E ela já tá bem gasta. Olha que bonitinho, gente. Eu fiz uma camiseta pra ele. Por quê? Não iria dar certo tanto pra ele, tanto pra ela, eu colocar eles todos da cor rosa ou todos da cor azul. Eu acho que ia ficar bem estranho. Então eu decidi fazer roupinhas. Olha, pro outro lado, na outra janela, peguei esse 125, que é um rosa bem, cheguei também. Exatamente para dar um contraste pro desenho. E ali, quando começa a gente colocar cor e tudo, aí a gente começa a ficar assim, né? Mais satisfeita, porque vai começando a ficar mais bonita, né? A pintura, o desenho. Fiz cor neutra, tá? Coloquei esse marronzinho nos dois, porque eu fiz a roupinha. Então a roupinha já ia ser o diferencial. Esse 67 eu peguei, que é um azul mais claro. Porém, eu achei que super combinou com ele. E aí eu aproveitei essa mesma cor para fazer os detalhezinhos ali, ó, da touca, que tem um pouco de flor também. E do outro lado, para ela, escolhi um rosinha também, chamativo, porém bem diferente do da janela. E aproveitei e coloquei no lacinho dela. Peguei esse meia-meia, fiz também a bordinha, tudo por cores diferentes, tá? Pra ficar bem legal. Peguei esse 103, que é um marronzinho mais claro que o do muro, né? Pra também ficar algo não muito chapado de cor escura, né? Então, é o único marrom, entre aspas, que eu consegui, assim, mais claro. E aí eu decidi ir para a parte das flores. Peguei esse 171, que são tons mais claros de azul, como base, né? Como as folhas. E aí aproveitei e coloquei ali no chapéuzinho dele. Aí com um azul mais escuro,
para pintar as folhas não, perdão, para pintar ali as flores, né? E com o mesmo tom de marrom, gente, com esse 97, eu fui fazendo as manchinhas. Eu achei que deu um... Olha esse coraçãozinho. Ficou muito fofinha. Eu achei que deu um tchan, assim, sabe, neles. Não ficou tão simplesinho. Ó, e aí na base ali também, nas folhas, acompanhei a mesma coisa. Coloquei um tom mais claro de rosa, para poder pegar um tom de azul, de rosa mais escuro, para poder pintar a flor. E ali no momento eu fiquei na dúvida dos bichinhos ali do lado dele, se eu ia deixar em preto e branco ou se eu ia pintar de colorido. Mas como estão com eles, então eu resolvi colorir eles, né? Então no passarinho eu coloquei um tom de laranja, amarelado, né? E na gatinha eu fiz bem simples, porque o intuito era mostrar a personagem e não o animalzinho aí, né? E aí então eu pintei com esse rosinha sem muito detalhe, pra não chamar muita atenção. E aí sim, gente, eu volto ali naquele matinho embaixo, onde eu falei pra vocês que era pra ser cinza também. Escolhi um tom de cinza mais claro, pra poder fazer ali as folhas. E também para mim poder escolher aí um cinza mais escuro para fazer as flores, para dar um contraste aí. E gente, vai ficando assim tudo mais bonito, né? Quando chega perto do final ali da pintura. Com essa canetinha hidrográfica, gente, eu peguei um marrom mais escuro e comecei a fazer texturas, tá? De madeira. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo somente de texturas, né? Mais simplificado aí, mais explicativo, mas é bem facinho de fazer também, não tem erro. E com muita paciência lá, eu vou traçando e vou imitando madeiras, né? Ou a textura de madeira. E eu achei bem legal, ficou muito bom. Olha, com calma você vai fazendo e vai dando vida à pintura. É muito relaxante e gostoso de fazer essas finalizações. Peguei esse marrom mais claro e comecei a traçar riscos também para trazer esse efeito amadeirado. E parece ser da mesma cor, porém é um marrom mais claro, tá? E por fim, gente, vamos finalizar aí com a caneta branca, que vai dar todo o charme pro desenho. Decidi fazer várias bolinhas, vários pontinhos, tá? Como se fossem brilhinhos saindo deles. E também para chamar atenção para eles, né? E depois, ó, fui fazendo estrelinhas, como aquele que eu expliquei no outro vídeo. Você faz o sinalzinho de mais e uma bolinha bem no centro, para dar mais tinta, né? E aí fica parecendo como uma estrelinha cadente. Acho que é a estrela cadente que fala, acho que é. Mas aqui é para simbolizar brilhos, né? Olha. E ele fica realmente bem parecido com os brilhinhos, que é super fácil de fazer. E depois, perto de todo o desenho ali em volta, eu fiz vários mini pontinhos brancos, só para dar uma profundidade. Olha, e fica parecendo pozinhos, sabe? Eu gostei bastante desse resultado. Ó, e finalizei então com os detalhes com a caneta branca agora pro lado de dentro do desenho. Então, fui fazendo nas folhas, na flor, nos personagens, né? E por fim, gente, eu usei esse lápis branco, lápis de cor normal, e fui traçando também, olha, naqueles pontilhadinhos que a gente fez, só para também dar um efeito. E aí eu fiz assim, com calma. Essa parte de finalização é bem legal de fazer. Ai, gente, perdão. E ali, gente, é a árvore. Eu pensei que tava gravando, na hora que eu fui corrigir, eu mexi e não tava gravando.
Mas eu usei esse tom de GG5, que é um tom mais escuro de cinza, gente, e cobri todas aquelas bolinhas, aquelas partes, tá? Então ficou dessa maneira. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de pintar esse desenho. E espero que você deixe seu like, se inscreva no canal e fique comigo aí para mais pinturas de Bobbie Goods também. Um beijo, até a próxima e até a próxima pintura, gente. Tchau, beijos.